Bom, antes de mais nada, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Na minha opinião, tá certo? Eu acho que o que fizeram com o Pablo Marçal de terem aí bloqueado as redes sociais dele, deu a ele a Prefeitura de São Paulo. Vocês acreditam nisso? Confiam nisso? Acham que de fato isso está acontecendo? Sim ou não? Comenta aí, sim ou não. Se vocês acham que depois disso que aconteceu, o Pablo Marçal sim se candidatou e vai ganhar a eleição. Porque esse tipo de situação, quando acontece, normalmente a vitória é certa. Olha só o que temos para vocês chegando de informação. O Pablo Marçal, atenção, ele está indo ao TRE, inclusive esse mandado de segurança que foi feito por ele para poder, dessa forma, desbloquear as redes sociais do Pablo Marçal. Temos aqui informações direto e reto que chegam para a gente nesse instante e vamos aqui esclarecer para vocês o que está rolando nas redes sociais do Pablo Marçal. Olha só o que acontece. Aliás, gente, prestem atenção. O fato de terem tirado as redes dele do ar tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim que de fato tirou as redes dele. Só que assim, a nova rede social dele, em uma das contas, já está batendo 2 milhões de seguidores. E está tendo mais engajamento que a antiga. Perceberam a parte boa e ruim da história? Aqui na tela, olha só. O candidato ao PRTB, a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, acabou entrando agora com um pedido de segurança para que o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, possa desbloquear os perfis dele em 4 redes sociais, tá? Inclusive aqui o YouTube foi, se eu não me engano, a última a ser bloqueada ontem, tá certo? E temos aqui informações novas que chegam pra gente. Será que vai rolar? Bom, no pedido obtido pela CNN, os advogados de Pablo Marçal alegam que esta decisão tomada foi absolutamente ilegal e arbitrária, desproporcional e irrazoável à medida em que fere a liberdade de expressão do candidato e impõe censura prévia, teria dito ele. O documento se baseia, então, em decisões tomadas pelos tribunais regional e superior eleitoral e no artigo 5º da Constituição Federal, que sustenta na tela: é livre a manifestação do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença, disse. Usa ainda as regras eleitorais, como a lei das eleições, que determina que, abre aspas, o poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, rádio ou na internet. E aqui, ó, os advogados, que são Tiago Tomazin Marinho, Larissa Gil e Paulo Hamilton Siqueira Júnior, ainda endossam a defesa de Marçal de que, sem tempo de TV ou máquina pública, a internet e as redes sociais são o único meio de propaganda que ele possui nesta eleição. A verdade é que o Pablo Marçal realmente está incomodando demais. Ele surgiu do nada. A pesquisa começou ele um pouco lá embaixo, está subindo, já está ali praticamente empatado com todo mundo. E ele diz que a pesquisa não é bem essa, que ele estaria muito acima dos outros candidatos, tá? E o Pablo Marçal afirma categoricamente que não vai ter segundo turno. E olha, se continuarem fazendo isso com ele, não vai ter não, porque esse tipo de situação, repito, que eu falei no início do vídeo, a galera normalmente toma defesa da pessoa que acaba sofrendo esse tipo de consequência, ok? Bom, em um dos 3 documentos obtido pela CNN, a banca de advogados contratada pelo Marçal sustenta, abre aspas na tela, o candidato poderá criar outros perfis para propagar suas ideias? Sim, poderá. Contudo, não é crível que, faltando praticamente um mês para o pleito eleitoral, o impetrante tenha de iniciar os trabalhos de redes sociais praticamente do zero. Há um prejuízo clarividente. Entre aspas, gente, porque nesse caso aí, repito o que eu falei agora há pouco, em uma conta social especificamente, ele está tendo mais engajamento. Ou seja, talvez, atenção, que eu já trabalho com rede social há muito tempo, talvez a nova rede social dele tenha mais engajamento que a outra caso volte. Vocês estão entendendo a situação? É desse jeito que temos para levar informação para vocês. Ele vai se comunicar de qualquer maneira, você pode ter certeza disso. Olha aqui, ó. Motivo da suspensão, esclarecendo em sua decisão, o juiz Antônio Maria Patino Zossi acata
a tese do PSB, tá, da Tabata Amaral, de que o Marçal promoveu uma espécie de campeonato entre seus apoiadores, sugerindo premiações para aqueles que conseguirem mais êxito na propagação de cortes e conteúdos, né, sobre o candidato e a sua campanha eleitoral. O campeonato sedutor de corte teria sido realizado às vésperas do registro dele, mas pelo que eu estou entendendo aqui, parece que essa situação foi antes de se candidatar, pelo menos foi o que eu sei, e aí é meio que contraditório, né, essa situação. E aqui, ó, a polêmica divide especialistas. Especialistas ouvidos pela CNN divergem sobre a decisão do juiz. O professor da FGB, que se chama Fernando Nesse, classifica a escolha do juiz como correta, tá? Essa aqui é uma opinião dizendo que é correta, mas temos aqui a que diverge disso. Olha aqui, ó. Decisão primorosa, correta, há elementos mais do que suficientes a mostrar que Pablo Marçal está violando a legislação eleitoral com uma repercussão muito grande. Aliás, gente, se por acaso teve um erro dele mesmo, no meu entendimento, deveria ter sido retirado um vídeo, né? Eu não acho que um canal inteiro, tá certo? Uma conta inteira. Eu acho que aí é só meu pensamento, vocês podem concordar comigo ou não, fique à vontade. Caso realmente tenha sido alguma coisa errada, que seja, vamos botar assim, deletar uma conta inteira, eu acho uma punição meio pesada, que muitas pessoas defendem. Olha só, o advogado Arthur, especialista, diz o seguinte, ó, é uma providência muito drástica, na minha visão, é quase que uma antecipação de condenação. Tá? Ele, no entanto, considera as denúncias contra Marçal graves. Se metade disso que está narrado se confirmar, na minha opinião, ele está com registro de candidatura cassado, porque os fatos narrados, se forem provados, confirmados, são muito sérios, tá? É outra opinião aqui que acaba divergindo por um lado e concordando por outro. Aliás, aqui recentemente, numa segunda matéria, a juíza, né, determinou, o juiz, na verdade, o bloqueio das redes, mas o Pablo Marçal criou contas reservas. Ele pode sim criar contas reservas, tá? E essas contas reservas já estão alavancando, tá certo? E eu não sei não, eu acredito até que o Pablo Marçal, se continuar desse jeito, as contas reservas dele serão mais usadas que essas contas aí titulares, digamos assim, caso voltem, né? Bom, depois da Justiça Eleitoral determinar a retirada das redes sociais do Pablo Marçal, ele, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, ok, acabou criando outras contas em várias redes sociais. São 1, 2, 3, 4, 5, são 6 redes sociais, gente. 6 redes sociais, tá? Que o Pablo Marçal teve aí retirado. O bagulho é doido mesmo, o negócio é pesado de verdade. E olha só o que foi dito aqui para vocês entenderem, ó. Aqui, ó. A liminar não impede a presença do candidato nas plataformas, tá certo? Então não confundam, ele pode estar na plataforma digital, só não pode usar a rede antiga, ele pode criar 200 contas novas, ou seja, e dar esse espaço para o Marçal, você sabe que ele vai saber fazer bem o uso disso, né? E aqui, ó, em relação à recente decisão judicial que resultou na suspensão dos perfis do Pablo Marçal em muitas redes, esclarecemos que a liminar não impede a presença dele nas plataformas. E importante ressaltar que o próprio texto da decisão menciona a possibilidade de criar novos perfis, tá? A liminar foi concedida pelo juiz Antônio Maria Patino Zorzi, tá certo? Da primeira zona eleitoral, após uma ação movida pela Tabata Amaral, como falamos aí no vídeo anterior, tá? E aqui tem mais informação que chegou na representação. A legenda solicita a abertura de um inquérito contra Pablo Marçal por pagar seguidores que distribuem cortes em seus vídeos, tá? Aliás, gente, o Pablo Marçal, ele, assim, em relação a essa situação, ele não precisava nem dar dinheiro, somente a pessoa ficar livre para poder compartilhar o conteúdo dele, digamos assim, já está ganhando, porque em várias plataformas você vai ganhar por visualização, enfim, né? Bom, e aqui, ó, temos outras notícias, ó. Destaco que não se está nesta decisão a se tolher a criação de perfis para a propaganda eleitoral do candidato requerido, mas apenas suspender aqueles que buscaram a monetização dos cortes por meio de terceiros interessados, disse o juiz, tá? Diante disso, Pablo Marçal respeitou a determinação judicial e seguiu adiante, estabelecendo novos perfis para poder continuar se comunicando, ok? E ele reafirma seu compromisso com a propaganda e legislação eleitoral e a legitimidade da propaganda através da internet, uma ferramenta essencial para o diálogo
democrático, tá? E até ontem, madrugada, tá? A conta reserva do Pablo Marçal já tinha 2,5 milhões, mas eu acho que tem muito mais, tá? Aliás, a Tabata Amaral parece que deu a entender, né? Deu a entender, pelo menos, que ele ganhou esses seguidores de uma forma esquisita. Eu não sei não, gente. Ele tem muito seguidor. Eu acho muito simples o Pablo Marçal conseguir 2,5 milhões de seguidores, 3, 4, 5 rapidamente, tá? É só o que eu penso, ok? E aqui, ó, no documento, ele ainda sustenta que monetizar cortes equivale a disseminar continuamente uma imagem sem respeito ao equilíbrio que se preza na disputa eleitoral. Notadamente, o poderio econômico aqui estabelecido pelo Pablo suporta e reitera um contínuo dano e o faz, aparentemente, em total confronto com a regra que deve cercar um certame justo e proporcional, ok? Em live nas redes sociais, logo após a decisão, Marçal disse estar sendo censurado. Em nota, afirmou ser alvo de perseguição. Tá certo? São aqui as notícias que chegam aqui de Pablo Marçal na data de hoje. Informações novas que chegam pra gente. Mas é o que eu falo, gente. Olha, o Pablo Marçal, digamos que não recupere a gente. As novas já estão crescendo absurdamente, estão com um engajamento muito importante. Pessoal, entenda, a rede social não importa seguidor. O que importa é engajamento. Você pode ter uma conta com 1 milhão de seguidores e ter tantas visitas, ter uma conta pequena e ter muito mais. O que importa é engajamento, para quantas pessoas chegam de verdade, tá? Então eu acho que esse problema aí não vai ser um problema, até porque se ele pode criar outras contas, o problema é se ele não pudesse criar. E sim, todas as contas que ele criasse, ele seria deletado a conta. Aí seria um problema muito sério. Mas como ele pode criar, eu tenho certeza que ele vai conseguir até a eleição seguidores suficientes para poder ajustar essa situação. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Pablo Marçal ganhou de uma vez agora a eleição por conta do que fizeram? Comenta aí, por favor. Eu, pelo menos, acho que sim. Não estou afirmando nada, só estou achando essa minha opinião.